Olá, uma boa tarde para você. Hoje o TV Notícias mostra um projeto de dança realizado há 16 anos por um aluno do curso de teatro da UFO com alunos deficientes e o resultado é surpreendente. Para quem gosta de arte, tem também 3 exposições simultâneas promovidas pelo Museu Universitário da Universidade Federal de Uberlândia, o MUNA. E ainda os detalhes e informações do concurso para técnico administrativo da UFO, que acontece amanhã em Uberlândia. E para quem vai curtir o fim de semana, tem as dicas do nosso quadro Agenda Cultural. Fique ligado a essas e outras informações agora no TV Notícias. Um projeto de um integrante do curso de teatro da UFO, realizado há 16 anos, chama a atenção. Por meio de aulas específicas, alunos deficientes aprendem a arte da dança. Você vai conhecer agora o Dançando com a Vida. O projeto foi idealizado por um professor de dança lá atrás. No ano de 2000, eu já tinha uma academia de dança de salão, já estava desenvolvendo a dança de salão dentro de Uberlândia e estava sentindo falta de algo. E não teve como eu estar trabalhando só com a dança de salão, querendo alguma coisa a mais. E nisso eu encontrei com um amigo meu, que era cadeirante, o Dudu, e convidei para ele fazer aula comigo. E assim que ele começou a desenvolver, eu falei, tá faltando uma parceira, Dudu. Convidamos a Marcinha, aí montamos um casal, montei 4 coreografias com eles, foi tango, samba, forró e salsa. Eles começaram a fazer apresentações. E a partir disso, das apresentações, do festival de dança, viajamos para várias cidades aqui no estado de Minas Gerais, ainda faltava algo para mim. E eu sentia que eu tinha uma missão a cumprir de ensinar essas pessoas com deficiência o prazer da arte, através da dança, do teatro, da dança de rua, da capoeira. Então o meu trabalho não é só específico com a dança de salão. Eu pego a arte no geral e passo para essas crianças. 50 alunos com algum tipo de deficiência participam das aulas que ocorrem na Oficina Cultural de Uberlândia durante 2 dias da semana. E a capacidade deles mostrar para os pais que eles são capazes de fazer qualquer coisa sozinhos, isso é muito gratificante. A felicidade que eles têm de desenvolver algo que mostra para as pessoas que eles são capazes, eles não são pessoas com deficiência, são pessoas com eficiência. Nathalie tem 22 anos e participa já há um bom tempo. A mãe sempre a acompanha. Faço forró com ele, eu danço só forró com ele, do meu professor. O esforço e trago ela mesma, porque é mais um benefício para ela. Durante as aulas, os alunos se enchem de alegria, de estímulo, algo que eles levam para a vida deles lá fora. Um exemplo de que na arte não há barreira. Comecei a dançar por causa da minha festa de 15 anos. Eu sempre quis dançar, mas minha mãe me pôs na dança para dançar na festa de 15 anos. Aí eu fui gostando de dançar, aí eu quis ficar. Aí agora eu tô dançando. Aqui todos se olham e se identificam com o que veem. Mas talvez mais importante do que aprenderem a dançar com a vida seja o fato de a enxergarem de uma maneira mais suave, mesmo quando não a podem ver. A gente também já fizeram algumas apresentações em vários lugares. E é assim, eu gosto de estar sempre aqui, porque a gente distrai. Eu gosto também dos aplausos das pessoas. Obras de arte, cultura e lazer, tudo isso no mesmo espaço. Essa é a proposta do Museu Universitário de Arte da UFO, o MUNA, que realiza 3 exposições simultâneas. Confira. Entre as novas exposições do Museu Universitário está a do artista Leandro Dário. Com o nome de Em Transformação, apresenta trabalhos que exercitam o olhar sobre sentimentos relacionados às descobertas humanas na construção da identidade. A poética do meu trabalho está linkada à questão da quebra do gênero binário, então masculino e feminino. No meu entendimento, não existe só masculino e feminino, mas existem centenas de gêneros
para o ser humano. Esta é a primeira vez que Leandro, que é de São Paulo, expõe sua obra no Triângulo Mineiro. É importantíssimo eu sair desse circuito Rio-São Paulo para apresentar meu trabalho, mesmo porque existem muitas opções culturais dentro de uma capital como São Paulo, de artistas muito maiores, né? Então, eu acredito que quando por exemplo, eu tenho essa oportunidade de expor aqui, eu consigo estar mais próximo das pessoas e atingir um público que eu não consigo atingir de lá. Brilho e transparência marcam o trabalho do artista Arley Leite, que é possível ser visto na exposição Vanitas Mineralis. A obra aborda a vaidade. Eu escolhi as pedras especificamente porque elas representam a vaidade, né? Elas são um dos aspectos da vaidade, né? As pedras, no caso, preciosas, né? E um dos bens terrestres, né? Das vaidades terrestres, né? Bens terrestres. Então aqui a gente vê uma série de objetos junto com essa conversa das pedras, né, para mostrar um pouco do antagonismo dessa coisa do que é impermanente, né, e em contraste com as pedras, né, que são quase que eternas. Já a terceira obra ficou por conta da artista Cláudia França, que é professora do curso de arte da Universidade Federal de Uberlândia. A exposição, a nômade, ele é um neologismo, né, uma palavra construída a partir então de um radical nômade e de uma outra partícula que é a letra A. Essas exposições podem ser visitadas até o dia 4 de junho. O convite está feito. Está muito legal, são 3 exposições individuais e eu acho que é uma belíssima oportunidade para vocês conhecerem o meu trabalho. E fique atento, a partir da semana que vem, o Muna tem programação especial. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã. Em Uberlândia, a previsão para sábado é de sol entre nuvens e possibilidade de chuva no período da tarde. Mínima de 16 e máxima de 26 graus. Confira como fica o tempo em outros municípios da região. Mínima de 14 e máxima de 31 graus em Ituiutaba. A previsão é de sol entre muitas nuvens e pode chover no fim da tarde. Em Patos de Minas, a previsão também é de sol o dia todo e nada de chuva. A temperatura também deve variar entre 15 e 30 graus. Sol forte a maior parte do dia em Frutal. A temperatura mínima é de 12 e a máxima não deve ultrapassar os 29 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é de tempo nublado, a temperatura deve variar entre 16 e 29 graus. Amanhã, sábado, tem concurso público para técnico administrativo da UFO. A repórter Gislene Rodrigues tem mais informações sobre a aplicação das provas. Olá, Daniela. Mais de 10 mil candidatos devem fazer a prova, que começa às 2 da tarde e encerra às 5h30 no sábado. Quem traz mais informações para a gente é o Orozimbo Andrade de Almeida Rego, que é diretor de processos seletivos da UFO. Orozimbo, com relação aos portões, qual vai ser o horário? A abertura dos portões está prevista para acontecer desde as 15 para 1 da tarde. E às 2 horas fecha o portão, ninguém mais entra. E depois que entrar para a prova, também tem alguns dispositivos que a pessoa não pode levar com ela. Nenhuma forma de dispositivo eletrônico. Mesmo portão de abertura de garagem, também não pode levar nenhuma forma de dispositivo eletrônico. E tem também mais alguma recomendação que as pessoas precisam ficar atentas nos locais de prova para não serem eliminadas? A primeira coisa é descobrir exatamente onde a gente vai fazer a prova, porque todo mundo pode estar pensando que as provas são só no Santa Mônica e elas vão ser aplicadas em outras escolas também. Então o candidato deve pegar a ficha do candidato, ter certeza de onde ele vai fazer a prova e levar essa ficha do candidato junto com o documento de identidade e mais uma caneta de cor bic azul transparente para fazer a prova. E qual a previsão dos resultados? Bom, o resultado está previsto para o dia 24/5. Mas é interessante que o candidato acompanhe o edital para ele também saber as datas dos recursos que ele pode entrar contra o resultado da prova. Orozimbo, muito obrigado pelas informações. Então, todos os candidatos fiquem ligados nessas dicas. É com você, Daniela.
O TVO Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Imagina um pesadelo. Você caminhando numa rua, indo para casa, em um instante te deitam no chão. É a polícia, você tá preso. E você não entende. Fiquei preso por 16 dias. Eu, minha família e meus amigos saímos das sombras para evitar que outros cidadãos brasileiros passem por essa realidade. Apoie a criação das audiências de custódia. Um passo em direção ao fim de injustiças. Consumir é bom quando é você quem está no controle. Compre com responsabilidade.com.br, uma campanha da APP. Lembra quando os bancos podiam enviar cartões de crédito sem que o cliente tivesse solicitado? Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o envio de cartões de crédito sem prévia solicitação do cliente é prática abusiva. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. No último dia 4, o professor Valden Steffen Júnior, da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO, tomou posse na Escola Naval do Rio de Janeiro como membro titular da Academia Brasileira de Ciências. E ele está aqui comigo no estúdio para a gente bater um papo sobre essa nomeação. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigada, viu, pela presença aqui Prazer. no TVO Notícias. Um prazer. Agora, com a nomeação, né, professor? Já começaram os trabalhos? Sem dúvida. Os membros titulares da Academia Brasileira de Ciências estão logo... são empossados, eles já entram em atividade normalmente. Então eu já participei, por exemplo, a semana passada da reunião magna da Associação Brasileira de Ciências, inclusive comemorativa ao centenário da ABC, o que é uma data extremamente significativa. Agora, quais são os critérios para essa nomeação, professor? Bem, os critérios, eu imagino, né, porque eu fui eleito, então eu não sei exatamente os critérios utilizados, mas normalmente são critérios que estão relacionados à vida científica do candidato. E certamente alguns acadêmicos levaram o meu nome e posteriormente houve um processo então eleitoral, né, de escolha dos novos acadêmicos, e eu fui eleito em dezembro do ano passado. E a posse ocorreu, então, nessa semana passada. Da UFO, o senhor teve um geneticista antes, né, que foi eleito? O nosso querido Dr. Kerr, ele é membro da associação, da academia, né? Academia Brasileira de Ciências. Ele não está mais na universidade, já se aposentou, mas é alguém que teve uma participação muito ativa na academia. E agora, sem dúvida, é uma conquista muito grande para a UFO ter o senhor na Academia Brasileira de Ciências, né, professor? E falando na área da pesquisa, como o senhor avalia no Brasil? Ainda falta incentivo? E nesse contexto de instabilidade econômica e política, como o senhor avalia? Primeiro eu vou comentar um pouco sobre o fato da nomeação ter caído sobre um professor da Universidade Federal de Uberlândia. Eu acho que isso, sem dúvida, é muito importante para a nossa instituição. Primeiro porque nós não fazemos parte daquelas instituições brasileiras com maior tradição científica. Então, eu acho que isso nos coloca a todos num patamar diferente. E também o fato de eu ter construído toda a minha carreira nessa instituição. Também isso eu acho que é uma coisa importante. É claro, muitas parcerias internacionais, muitas estadias no exterior, mas uma carreira construída no interior da UFO. Agora, sobre a questão da pesquisa em nível nacional, a pesquisa, a ciência de uma maneira geral, a tecnologia, não vem tendo a atenção merecida ao longo de muitos anos. É claro que há momentos em que essa situação melhora, quando há alguma pequena crise ela piora, e isso é muito ruim, porque para que a ciência prospere é fundamental a continuidade.
Se você interrompe aquele apoio, projetos em andamento são descontinuados e automaticamente, às vezes até investimentos grandes que foram feitos são perdidos por falta de continuidade. Além disso, quando há uma desaceleração no financiamento da pesquisa, está relacionado à pós-graduação, está relacionado a bolsas no país, bolsas no exterior, a gente acaba desencorajando a nossa juventude. Os jovens, eles querem se desenvolver, eles estão em busca de oportunidades, né? E quando você bloqueia isso, a gente vai pagar, né? Comprometendo aí novas gerações que são indispensáveis, né, para o desenvolvimento nacional. Nesse sentido, professor, qual a saída? Quais as saídas que o senhor enxerga para a pesquisa agora como membro, né, da ABC? O que eu creio é que no momento de crise, mesmo no momento de crise, eu entendo as restrições financeiras, orçamentárias, as dificuldades gerais pelas quais passa o país, mas eu acho que aqueles que estão com poder de decisão devem considerar bem as prioridades, né? Às vezes a gente, para atender uma urgência, acaba deixando de lado uma prioridade, né? E eu entendo que muitas vezes você precisa fazer algum corte. Até nesse limite eu entendo. Agora, você não pode comprometer o avanço da pesquisa, da pós-graduação, a questão das bolsas, os nossos estudantes, os nossos pesquisadores, porque isso lida com o futuro da nação. Senão a gente vai estar cancelando oportunidades, projetos futuros do país. Isso é o que há de pior. O que nós precisamos é um país que conquiste cada vez mais a sua independência tecnológica, a sua independência científica e possa competir em pé de igualdade com outras nações. E não que nós fiquemos para trás. Para trás, né? Nesse sentido, o senhor pretende implementar programas, projetos para alavancar a ciência no país? Isso que a gente vem fazendo a carreira inteira. Todos nós e inúmeros pesquisadores na Universidade Federal de Uberlândia têm feito isso. Tem submetido projetos às agências, à FAPEMIG, ao CNPq, à FINEP, às vezes a parcerias com empresas públicas, empresas privadas, de uma maneira geral, tentando alavancar essa coisa da pesquisa, da pós-graduação, desenvolvimento de tecnologia, e tudo com a finalidade de fortalecer o país. Muito obrigada pela sua entrevista, viu, professor? De nada, muito obrigado a você. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Zika zero. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo que acumula água é foco de mosquito, então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. Surpresas? Que nada! O Serviço de Previsão do Tempo do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia é referência em Minas Gerais. Informe-se 3239-4436. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense. Reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se,
A sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. E sexta-feira tem dicas de shows, festas e eventos aqui no TVU Notícias. Confira no nosso quadro Agenda Cultural. Hoje tem programação musical do primeiro Festival de Percussão de Uberlândia às 8 horas da noite, concerto com o Nenê Trio no Teatro Rondon Pacheco. Fica a dica. A partir das 7 da noite tem início a Conferência Municipal de Cultura para avaliar os 2 primeiros anos de implementação do Plano Municipal de Incentivo à Cultura. É no Auditório Cícero Diniz, que fica no bairro Santa Mônica. E tem programação amanhã também. Outra dica é a apresentação com a pianista Viviane Taliberti e o acordeonista Alemão, às 8 da noite no Teatro Municipal de Uberlândia. No sábado, o espetáculo Tempo em Dança da Companhia de Dança Árabe, Cedro do Líbano. Tem apresentação no sábado e também domingo, às 7h30 da noite, no Teatro Rondon Pacheco. Mais uma edição do Cineclube Cultura nesse sábado. Lumière, Imagens do Cinematógrafo 1895. É na Oficina Cultural a partir das 8 horas da noite. Exibição de filme também no Museu Universitário de Arte da Universidade Federal de Uberlândia, o MUNA. O longa, em língua francesa, é Molière e será exibido às 5 horas da tarde. Domingo tem encerramento do primeiro Festival de Percussão de Uberlândia com o lançamento do CD do contrabaixista Eduardo Machado. É na Alfaiataria às 6 da tarde. No mesmo horário, Uberlândia recebe o cantor e compositor Erasmo Carlos em um dos shoppings da cidade. Mais informações pelo telefone 3239-8444. E para fechar bem o domingo, segunda mostra de talentos ONG Casa, às 7 da noite, no ginásio Homero Santos, no Uberlândia Tênis Clube. Na segunda-feira, dia 16, tem curso de extensão Cultura Afro-Brasileira e Educação Repensando o Ensino Religioso. E o ministrante, professor Dr. Cairo Catribe, está aqui comigo no estúdio para a gente conversar sobre esse assunto. Boa tarde, Cairo. Boa tarde. Obrigada, viu, pela presença aqui no TVU Notícias. Bom, o tema do curso é Cultura Afro-Brasileira e Educação Repensando o Ensino Religioso, né? Ainda existe polêmica em torno do ensino da cultura afro e do ensino religioso no país? Muitas. São várias as polêmicas, inclusive a ideia desse curso de formação, nessa primeira etapa, que é voltada para professores do ensino religioso do município, é justamente contribuir para uma reflexão positiva acerca do tema religiosidade afro-brasileira. Por que, na sua opinião, ainda existe tantas polêmicas? É resistência mesmo? Fazendo um contexto histórico, né, Cairo? Além da resistência, é a falta do conhecimento. Né? Então, a maioria dos professores, ao trabalhar esses temas, eles esbarram numa questão que é ideológica, da própria formação religiosa dos alunos, já que a disciplina ela é obrigatória para a escola, mas facultativa para o aluno. Então, os alunos têm a liberdade de optar por fazer ou não a disciplina. E o papel do ensino religioso não é disseminar nenhum dogma religioso. Pelo contrário, é mostrar para os alunos a formação, né, para a área dos direitos humanos, as várias nuances que percorrem a própria constituição cultural da religião e das religiosidades que envolvem tanto a cultura europeia como também a cultura afro-brasileira, que é o foco dessa formação. Então é pensar e refletir um pouco qual é o papel e o lugar de destaque das religiosidades de matriz africana dentro desse contexto em que o sagrado ele é simbólico, ele é múltiplo e ele é plural na formação dos alunos, porque até mesmo para que o aluno possa fazer uma crítica e optar por não participar das aulas ou aceitar a questão da tolerância ou da intolerância religiosa, é preciso que ele tenha esse conhecimento. E é o professor que deve trabalhar com esse aluno a questão de como construir um entendimento lógico, sadio e crítico dessas possibilidades. Né? Na sua opinião, falta capacitação do professor para ensinar o ensino religioso e a cultura afro? Não é que falte a capacitação, falta primeiramente nas escolas a necessidade de ver o ensino religioso sobre uma outra perspectiva.
que não de uma formação ideológica, mas sim de uma formação crítica, em que leve o aluno a se posicionar-se e que, a partir dos conhecimentos que são trabalhados dentro dessa disciplina, que ele possa se ver presente, inserido dentro desse contexto. Que a escola ela não é una, ela é diversa. É com essa proposta que vem o curso, né, Caio? É com essa proposta que vem o curso. Essa primeira etapa é voltada exclusivamente para a formação de professores. Teremos uma outra etapa em junho, que é aberto para o público em geral, alunos, acadêmicos e interessados, o povo de santo, o pessoal que trabalha com a própria temática, e resultado disso tudo vão ser algumas oficinas que vão ser realizadas nas escolas e também a produção de um documentário a ser distribuído para auxiliar metodologicamente nas aulas de ensino religioso e de direitos humanos com a temática da religiosidade afro-brasileira. E o ensino religioso, você estava falando que é obrigatório nas escolas, né? Para a grade curricular dos professores. As escolas devem oferecer ao alunado a disciplina, porém os alunos podem optar em fazer ou não a disciplina. A disciplina, ok. E o curso, então, é na segunda-feira, de 8 ao meio-dia, não é isso? Isso. E depois de 2 às 6 da tarde. Vai acontecer no Bloco 1S, no Santa Mônica, no anfiteatro da EAD. Obrigada, Cairo, pela sua entrevista aqui no TV Notícias. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para a redação tvu@gmail.com. Uma ótima tarde para você e até mais.